All right, for those of you that are coming in that are new, if there's anyone new, Para vocês que estão entrando, tem alguém aqui que é novo, que primeira vez está vendo as palestras? this particular topic will be on video games. Esse tema de agora vai ser a respeito de videogames. Can I just see a raise of hands? Anybody like to play video games? Eu queria ver as mãos de vocês. Alguém aqui gosta de jogar videogame? Okay, so I see a couple hands up. Algumas pessoas. I was never a really big video game player, Eu nunca fui um jogador de videogame assim, fanático mesmo. but I have studied the topic quite extensively. Mas eu estudei bastante sobre esse tema. And you'll be surprised to find out E você vai se surpreender ao descobrir that there's actually a lot of positive information que, na verdade, há bastante informação positiva to play in video games. para se jogar videogames. We'll get into that. Let's bow our heads. A gente vai tratar disso. Vamos curvar nossas frontes. Dear Heavenly Father, Prezado Pai Celestial, as we discuss this topic, ao discutirmos esses we temas, invite your presence here. nós convidamos a Tua We presença thank you for this opportunity, e te agradecemos pela and may you oportunidade teach us something that you want us to know. e que Tu nos ensines aquilo que queres que aprendamos. We love you. Nós te In amamos. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. For those of you that just came in that maybe haven't heard the announcement, Talvez vocês não tenham visto ainda o anúncio, but if you are curious about superheroes, mas se você tem curiosidade sobre filmes de super-heróis, Hander actually really helped me make a video. Rander me ajudou a fazer esse vídeo It's in Portuguese, em português and it's all about the history of superheroes. e tem a ver com a história dos super-heróis. And somebody gave us some money so that all of you could watch it for free. E alguém fez uma doação generosa para nós, para que todos vocês consigam assistir gratuitamente. So if you want to take a photo of this, Você pode tirar uma foto dessa imagem you aqui, can go to this website, acessa o site, type purchase, clica em comprar and type in the password. e vai ter uma opção aplicar código promocional lá no final e você coloca esse código e te dá o desconto, 100%. And you can watch the video. E você pode assistir a esse vídeo gratuitamente. Do you know the average person that plays video games? Você sabe qual é a média das pessoas que jogam videogames? Who do you think is the highest A média de- demographic? De idade. Quem é a maior faixa etária que jogam videogames? Adolescentes, teenagers, Teenagers? adults, 18 to 35. de 18 a 35 anos. Não With- são adolescentes mais. With the highest group E o maior grupo deles around 35. é o grupo que está perto dos 35 anos de idade. Did you know that the biggest demographic that plays is older? Sabia que a maior faixa etária dos que jogam videogames são a parte mais... pessoal de mais idade. What I found is kind of interesting is 21% of all the people that play video games Para mim, o mais interessante é que 21% de todas as faixas etárias que jogam videogames are 50 and above. são pessoas de 50 anos ou mais. Anybody that old that plays video games in here? Tem alguém aqui com mais de 50 anos que joga videogame ainda? That wants to admit it? Que gostaria de admitir. I found that kind of interesting. Para mim, isso foi muito interessante. My parents are in their 60s, Meus pais têm 60 and I e just pouco. can't imagine them playing video games. E eu não consigo imaginar meus pais jogando videogame. But these are the statistics. Mas essas são as estatísticas. How many of you have heard of a game called Gran Turismo? Quantos já ouviram falar de um jogo chamado ever played Gran it? Turismo? It's pretty amazing, isn't it? É um jogo impressionante, não é? This is the creator of this game. Esse é o criador do jogo. It's a race car game, É um jogo de corrida de carros. and Mr. Yakamuchi E esse senhor wanted to make a Yamaguchi game that was so real, queria fazer um jogo tão real you were actually like you were in a real race que car. era como se você estivesse de verdade num carro de corrida. So they even went out and they studied the tracks. Então eles foram lá, saíram e começaram a estudar as pistas. And they even like put the cracks in the ground, they put them in the video game. Até as rachaduras que tem na pista real eles colocaram no videogame. When you actually play with this game, Quando você joga esse jogo, it is as realistic as they could make it. é o mais real que eles poderiam ter feito. And they found out real fast E eles descobriram logo de cara that they could teach people how to drive real race cars que eles podiam ensinar as pessoas a como dirigir os carros de corrida, simply from playing the video game. simplesmente a partir dos jogos de videogame. Here's an example of a kid that just started playing video games
Aqui vou dar um exemplo de uma criança que começou a jogar videogame and then became a real race car driver. e se tornou um piloto de carro de corrida de verdade. I'd never experienced driving a sports car on a track before GT Academy. I mean, the fastest I'd been is probably 90 miles an hour on the motorway. The competition was open for 6 weeks at that time. So for 2 weeks solid, I was just pounding around this one track in this one car to get a top 20 time. The final race, there was 4 of us left. There was no real pressure because I was just loving every moment of the whole competition. I didn't want it to end. I'm the gamer kid, but I come up through the paddock and just knowing in myself that I can compete. Confidence, that's the biggest thing. You soon get to learn that if you're not confident in your ability, you're not going anywhere. I've been racing 5 years and I'm now at the stage where I feel I can compete at a very high level. Nobody remembers second place. He started playing video games and has now gone on to be a real race car driver. Ele começou jogando videogames e agora se tornou um piloto de carro de corrida profissional. Because they found out that it's an excellent way to teach a young person how to do something very dangerous Porque eles descobriram que é uma excelente ferramenta para ensinar um jovem a fazer algo muito perigoso with minimal risk. com risco mínimo. Have you ever played any surgery games? Já Anyone? jogaram alguns jogos de Medical cirurgia, games? jogos médicos? Yes? You know that they're starting to use video games to teach surgeons how to do surgery. Sabe que eles estão começando a usar videogames para ensinar os cirurgiões a fazer suas cirurgias? In fact, there's a lot of articles on the internet that talk about how much they're starting to use video games to train real-life surgeons. Há muitos artigos na internet explicando como eles estão usando os videogames para instruir os cirurgiões a fazer suas cirurgias. Because video games can actually be an amazing teaching tool. Porque os videogames podem ser, na verdade, uma impressionante ferramenta de ensino. And they found it's almost one of the best ways to teach very complicated things like E surgery. descobriram que é uma das melhores maneiras de ensinar coisas complicadas como cirurgias. They're doing a lot of robotic surgeries now. Estão fazendo um monte de cirurgias robóticas hoje em dia. And even surgical companies that have created these robots E até as empresas de cirurgia que criaram esses robôs have started to make the controllers for the surgeries começaram a fazer os controles para as cirurgias just like the video game controllers. assim como os controles de videogames tradicionais. And so on real medical sites, Então, na ciência médica verdadeira, real, they're talking about blending the technology with the healthcare eles estão começando a falar de mesclar a tecnologia com a saúde, because they found that video games are an excellent teaching tool. porque descobriram que os videogames são uma excelente ferramenta de ensino. Now this particular doctor, Esse doutor em particular, he trains surgeons. ele treina cirurgiões. And so he wanted to test E ele queria testar his surgeons os seus cirurgiões against some kids who played video games em contraste com outras crianças que jogam videogames. and see which one did better. E ver qual dos grupos se desempenhava melhor. And what he found out E o que ele descobriu was right after they did this test, é que logo depois que eles fizeram o teste, the kids who had no surgical training whatsoever as crianças que não tiveram nenhum treinamento cirúrgico de nada, outperformed the surgery students that he had tiveram melhor desempenho que os alunos do próprio médico and won the contest. e venceram o concurso. Because you see, video games actually can train your brain Porque os videogames podem treinar a sua mente very well. de uma maneira excelente. Now, they're also beginning to use video games in stroke patients. Eles também estão começando a usar videogames em pacientes que sofreram um ataque cardíaco, né? Stroke. So when people have a stroke, Porque quando as pessoas... AVC? AVC, thank you. part of the brain dies. Yeah. Porque quando as pessoas têm um AVC, parte do cérebro meio que And so morre. sometimes people lose speech E às vezes as pessoas perdem a or fala motor skills. ou habilidades motoras. And they found that if they incorporate video games, E descobriram que se eles incorporassem os videogames, it's a fast way to retrain the brain to do activities. isso é uma maneira mais rápida de reeducar o cérebro a certas atividades. They also found Também descobriram that just giving video games to the elderly people. que o simples fato de dar videogames para os mais idosos... Have you ever played Wii tennis?
Você já jogou Yeah? Wii Tennis? Wii bowling, any of those games? O Wii boliche, né, o de bowling. So look at this study from the University of Iowa. Um estudo da Universidade de Iowa They found that in just 2 hours a week, this elderly person descobriram que somente com 2 horas por semana, essa anciãzinha aqui was able to slow the mental decay associated with aging. pôde diminuir o declínio mental que estava associado com o processo de envelhecimento. So they found significant benefits Descobriram benefícios significativos to somebody playing video games. a pessoas que jogam videogames. Now, here's the person that's having a stroke, Aqui é a pessoa Or they had a que teve o AVC. and here they're training her to walk again. E aqui estão ensinando a caminhar novamente. So they give her a game Então deram-lhe um jogo that helps her to hit these little balls that come in the air. que a ajuda a bater nessas bolas que aparecem no ar. And that's what they're starting to incorporate into this healthcare. E estão tentando incorporar coisas assim a esses centros de tratamento de saúde. How many of you like games on your phone? Quantos gostam de jogos no celular? Anyone? Yeah? Muitos? Have you Ok. ever played Cut the Rope? Já jogaram Cut the Rope, corte Yes. a corda? Did you know that the video game Cut the Rope, Sabiam que o jogo de videogame Cut the Rope, when you play it for 20 hours, ao jogar depois de 20 horas, they were saying that people could concentrate 60% better disseram que as pessoas puderam se concentrar 60% melhor and switch between tasks 33% faster. e alternar entre diferentes atividades com 33% mais rapidez. There's benefits to playing some video games Há benefícios ao se jogar alguns desses jogos, because it's an amazing teaching tool. porque é uma ferramenta de ensino impressionante. Did you know that in the workplace, Sabia que no ambiente de trabalho they're starting to incorporate video games? estão tentando incorporar videogames também? Because they used to just show you a video. Porque eles costumavam apenas mostrar um vídeo. If you showed up to work and you needed to learn a new skill, I'm sorry. if you showed up to work and needed to learn a new Se skill, você aparece no trabalho e precisa aprender uma nova habilidade, they used to just put a video in. You'd have to watch a video. geralmente eles colocavam um videozinho e ali está o vídeo instrucional para você But they aprender. found a better way Mas encontraram agora to uma train maneira people melhor faster de treinar mais rápido os was to seus give them a little funcionários. video game. E é dar um joguinho para Here's eles. an example of this. Um exemplo é este. At the University of California, Na Universidade da Califórnia, they started studying nurses at hospitals. começaram a estudar enfermeiras nos hospitais. And nurses were being lazy and not washing their hands very well. E as enfermeiras estavam muito preguiçosas e não estavam lavando bem as And mãos. patients were getting sick. E os pacientes ficando So they doentes. created a video game Então criaram um videogame that taught the nurses how to wash their hands good que ensinava as enfermeiras a lavar bem as mãos and made them play a little game e as fazia jogar um joguinho. and drastically improved the workplace. E isso melhorou drasticamente o ambiente de You trabalho. guys can look up some of these articles on the internet Vocês if you podem want. buscar por esses artigos na internet. The military O exército has used video games to train their soldiers. também tem usado videogames para treinar os seus soldados. You see, when you take a soldier and you want him to learn how to disarm a bomb Quando você pega um soldado e tem que ensiná-lo a desarmar uma bomba, in a very dangerous situation, é uma situação muito perigosa. if they don't know what they're doing, Se eles não sabem o que estão fazendo, you're not going to let them work on a real bomb. você não vai fazer com que eles trabalhem numa bomba de So the verdade. best way to train them A melhor maneira para treiná-los is using simulation. é usar simuladores. They have taught military personnel how to fly helicopters. Eles têm ensinado o pessoal do exército a voar de helicópteros, Simply playing a very expensive video game. simplesmente jogando jogos de videogame muito caros. So video games have an amazing teaching ability. Então, os videogames têm uma capacidade de ensino impressionante. In fact, they can teach you all kinds of things. Na verdade, os videogames podem ensinar a vocês qualquer tipo de coisas. So then wouldn't that ask the question, Não seria sábio fazer a seguinte pergunta, if então? it's such a good teaching tool, Se é uma ferramenta de ensino tão boa, does it matter what you play? será que é importante o que você joga? Does it matter what you play? Importa que tipo de jogo você joga? Can I ask an honest question? Vamos fazer uma pergunta agora bem franca. And remember, it's the Sabbath. E You have lembra, to- hoje you é have to- sábado. You have to tell the truth. Não pode mentir. How many have played a first-person shooter game? Quanto aqui jogou um videogame de tiros, né? Quantos já jogaram?
No, not today. Not today. Not on the Sabbath. Não no sábado. I wouldn't play that on the Sabbath. No sábado não. Interesting. Interessante. But think about this. Mas pensem nisso. If half of this room has played a game where you kill other people, Se metade dessa sala aqui já jogou jogos de videogame onde se mata outras pessoas, and these devices are amazing teaching tools, e esses dispositivos são ferramentas de ensino impressionantes, what is Satan teaching us to do? o que é que Satanás está nos ensinando a fazer? That's an honest question. Essa é uma pergunta franca, bem honesta. These guys, Esses caras aqui. this guy works for the military. Esse cara aqui trabalha para o exército. And there is a relationship with the military and the video game world. E há uma relação entre o exército e o mundo do videogame. Meaning the video game, the military gives money to the video game creators Ou seja, o exército dá dinheiro aos criadores, os desenvolvedores de jogos de videogame, to make video games. para que eles produzam esses jogos. Why does the military Por que que o exército want to make video games quer fazer jogos de videogame that are about killing? que tratam de matar as pessoas? Why would they care to pay millions of dollars Por que que eles dariam milhões de dólares for para you to play a desenvolver, game? para que você jogasse um joguinho? So this guy's going to talk a little bit about that. I'll play a little bit of the conversation here. Esse rapaz vai falar um pouco sobre isso, eu vou mostrar aqui a conversa. I'm going to exit out of here so I can kind of play it and stop it for a second. I mean, a lot of us are familiar with the relationship between Hollywood and the military-industrial complex, like known as the military entertainment complex. They often work together. They have this close relationship to push maybe certain perspectives or viewpoints on war. Can you tell us a little bit more about the relationship between the military-industrial complex and the gaming world? So he said that there's a relationship between Hollywood movies and the military. Ele diz que há uma relação entre os filmes de Hollywood e o exército. In fact, the military has funded Hollywood movies at times. Na verdade, as Forças Armadas têm financiado os filmes de Hollywood em certos momentos. And everybody knows that. E todo mundo sabe disso. So he's asking now, what about the video game world? E agora ele pergunta, e quanto ao mundo dos videogames? Why are they doing the same? Por que estão fazendo a mesma coisa? Why would the military want to spend time and resources on video game development? Well, it's an interesting thing. I mean, one of the things that's really interesting about the military entertainment complex in Hollywood is quite often it's actually concealed from the public. So in other words, you get a journalist, for example, and it often is journalists who expose these relationships, but it's unusual for the industry to celebrate them. Now, what's really fantastically interesting and quite different about the games industry is they normally seek to work with the military to make their games more authentic, and they actively celebrate that as part of the marketing campaign. So if you look, for example, at the Call of Duty games or the recent Medal of Honor rebooted franchise or Battlefield, all of those games, these massive series that are played by millions and millions of people every year, all of them are made with the active collaboration of military advisors and consultants. But also they're made with the tacit support of the military, for example, in the usage of technology. So you get to fly an attack helicopter, for example, drive around in a tank, and so on and so forth. And all of those things are, that you're able to do that because the military acquiesces in you using. Okay, so he says kind of a lot here. Ele diz muita coisa aqui. He's basically saying that the military wants to be involved in creating the video games. Basicamente ele diz que as Forças Armadas querem estar envolvidas na criação de videogames And they want to make it as realistic as possible. e quer tornar o mais realista possível, So that when these kids play these games, para que quando as crianças, quando os jovens começam a jogar esses it's jogos, as close to war as possible. seja o mais perto da realidade de uma guerra possível. You see, because what they're doing is they take these video game systems O que estão fazendo é que eles estão pegando esses sistemas de videogames and they're starting to want to attract people to want to come be a part of the military. e estão tentando atrair as pessoas a que façam parte das Forças Armadas. So it's like free advertisement to make the video games, Então é como se fosse uma publicidade gratuita fazer esses videogames. and then they take these very complicated video games E pegam esses jogos bem complicados and set them up in malls. e os colocam em shopping centers. And if you're 13 years or older, E se você tem a partir de 13 anos de you can idade, go to the mall você pode ir ao shopping and you can play on these video games e pode jogar esses jogos and feel what it feels like e sentir o que se sente to kill another human being.
ao matar outro ser humano and to murder people. e assassinar pessoas. Have you ever met anybody that's been to war? Você já conheceu alguém que foi à guerra? Yes? Não? Have you ever talked about the stories if they've had to be in combat? Já conversou com essas pessoas sobre as histórias deles nos combates? Many people come back not the same. Muitas pessoas regressam das guerras e não são as mesmas. War is terrible on people. A guerra é trágica para as pessoas. But what's crazy Mas o que é mais louco is we are playing war é que nós estamos brincando de guerra and handing this technology to e kids, entregando essa tecnologia a crianças and there's no responsibility. e não tem nenhuma responsabilidade. They're killing people Eles estão matando pessoas, and they don't feel bad. mas não se sentem mal por isso. Why is this happening more and more in our society? Por que isso está acontecendo cada vez mais na nossa sociedade? So there is a book that was written Tem um livro que foi escrito by this gentleman that you'll see here. In fact, I'll just I'll por play esse, this, por esse senhor que vai aparecer aqui. and I'll turn down the volume so I can tell you. So this particular gentleman that's being interviewed, Esse senhor aqui que vai ser Not this entrevistado, one. não este. this guy here has written a book on killing. Esse rapaz que vai aparecer escreveu um livro sobre assassinatos. So what he has written, this guy here, Esse aqui escreveu. he's written a book on how to kill somebody. Um livro sobre como matar as pessoas. And they make everyone in the United States read his book that are in the military. E todo mundo das Forças Armadas é obrigado a ler esse livro. And Lá nos police Estados officers. Unidos. E policiais também. Because they say that it's very hard to take a very healthy, mentally healthy individual Porque ele diz que é muito difícil pegar uma pessoa sadia mentalmente falando and put a gun in their hand e colocar uma arma na sua mão and have them pull the gun out and shoot someone. e fazer com que essa pessoa tire a arma e atire em If alguém. you actually put a real gun in all of our hands right now Se de fato a gente colocasse uma arma na mão de cada pessoa aqui and told you to shoot e someone, dissesse, você agora tem que atirar em alguém, even if that was a dangerous situation, mesmo sendo uma situação de perigo, many of us wouldn't do it. muitos de nós não faria. There's a psychology inside of our brains Tem uma psicologia dentro da nossa mente that they have to get past. que a gente precisa passar por And so ela. they have to train police officers Então eles treinam policiais to be able to shoot someone a serem capazes de atirar nas pessoas without that mental block. sem esse bloqueio mental. And they do the same in the military. E eles fazem o mesmo But nas they, Forças they Armadas. train people very specifically Mas eles treinam as pessoas de maneira bastante específica and carefully. e cuidadosa. But what he's noticing Mas o que ele está percebendo aqui is that the same methods that they use to train our military, é que os mesmos métodos que eles usam para treinar o exército, the kids are doing every day as playing video games. crianças estão fazendo It's the same diariamente thing. ao jogar esses It's jogos like de B.F. violência. Skinner, conditioned response. When you see something, shoot the target. É como se fosse uma resposta condicional, incondicional. Quando você vê alguma coisa, atire no alvo. So here's a list of what everyone in the world is playing. Temos aqui uma lista do que a maioria das pessoas no mundo está jogando. Top 10 video games. Os 10 principais jogos de videogame. FIFA made number FIFA foi o número 1 para console. one. Yes. Fortnite. Anybody play Fortnite? Alguém já jogou Fortnite? Right? Can you tell me what the object of Fortnite is? I'm sorry. Can you tell me what the object of Fortnite is? What's the Qual é o objetivo de Fortnite? Shoot everybody and not die. to And shoot survive. everybody and not survive. die. And to be Atirar em the, todo mundo e to be the sobreviver. last person standing. Ser a última pessoa viva. Is there anywhere in this book Onde é que nesse livro aqui, that tells me I should shoot everybody onde é que nesse livro aqui diz que eu devo atirar em todo mundo and be the last person standing? e ser a última pessoa sobrevivente? No. Não tem nenhum lugar nesse livro. I want you to think about this. Eu quero que vocês pensem nisso. Critically think about this. A gente precisa pensar nessas coisas de maneira crítica. It's not just a video game. Não se trata de simplesmente um joguinho de It's a videogame. teaching tool. É uma ferramenta de ensino. That's why we started out this conversation with saying there's amazing benefits you get. É por isso que a gente iniciou essa palestra aqui falando dos benefícios incríveis que se pode obter. But what are you playing? Mas o que é que se está If you're está running jogando? around killing people, Se a gente está o tempo todo brincando de atirar nas pessoas, that's not good. isso não é nada bom. But look at some of these games. Grand Theft Auto, Call of Duty. Call of Duty, Grand Theft Auto. There's a lot of first-person shooter games.
Há muitos jogos de pessoas que ficam simplesmente atirando na So I tela. want to show you a graph. Eu queria mostrar um gráfico para In vocês. 2009, 2009, these are the different types of video games everyone was playing. esses aqui são os tipos diferentes de videogames, as categorias. The biggest demographic, or the biggest type, was sports games. A maior categoria de videogames eram videogames de esportes. Shooter games was only 12%. Os de tiroteio tinham somente 12% So keep da in mind fatia. that's Isso é 2009. 2009. 2013, 2013, one of the largest ones was action games. das fatias maiores eram jogos de ação Shooter games is 20%. e os de tiro já subiu para 20%. Okay? A couple years later, Alguns anos depois, 2016, the largest demographic of games a maior categoria de jogos agora, is first-person shooter games jogos de tiroteio, at 20%. 27%. More and more and more people are playing these types of video Cada games vez mais pessoas estão jogando esse tipo de jogos than anything else. do que qualquer outro tipo de jogos. Listen to what Psalms 11:5 says. Olha o que Salmos 11:5 diz: O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Isn't that interesting? Não é interessante? Notice how it says the one who loves violence. Olha o que diz aqui: ao que ama a violência. If you love violence, Se você ama a violência, that is what the psalmist is saying the Lord hates. o salmista está dizendo: o Senhor o abomina. You know, when people went to war Quando as pessoas vão para a guerra, and they had to kill people, as pessoas iam para a guerra e tinham que matar as pessoas. it was a hard thing. Era uma coisa difícil. I don't believe that David wanted to kill people. Eu não acredito que Davi queria de fato matar as pessoas. I don't believe that he got enjoyment out of it. Eu não acredito que ele desfrutava fazer isso. But yet many of us today are Mas- getting enjoyment Mas hoje muitos de nós estamos nos out divertindo of virtually killing people. ao matar virtualmente as pessoas. So the question was asked Foi of, feito- of these two. Foi feita uma pergunta para esses dois. This is the guy that wrote the book Esse é o rapaz que escreveu o livro about killing. sobre assassinar as pessoas. What is this doing to our nation? O que isso está fazendo com o What nosso is it país? doing to people? O que isso está fazendo com as pessoas? Ben Shapiro is a conservative apologist Ben Shapiro é um apologista, obrigado. Yes. Conservador, who often is on a lot of political debates. que geralmente está nos debates políticos. And so he believes that video games are really a big link to why we're seeing an increase in violence. E ele acredita que os videogames são uma grande conexão de nós estarmos vendo aí um aumento na violência. An increase on all of these school shootings. Do you guys hear about those down here? Um aumento nos tiroteios nas escolas. A gente escuta essas coisas aqui no Brasil, né? Do you hear about the school shootings that Sim happen ou in não? the US? Yes. They're happening more and more. Estão acontecendo cada vez mais no nosso país. And did you know that they always find a common denominator? E sabia que eles sempre encontram um denominador em comum? That the person that goes into schools and shoots them Que as pessoas que vão lá, os atiradores, is a huge video game player. são They like fanáticos video por games. videogames. And mostly first-person shooter games. E a maioria das vezes jogos de tiros. But Ben Shapiro Mas Ben Shapiro, says, you know what? quer saber? Ele falou: It's not our government's job não é função do governo to tell people what they can and cannot play. dizer às pessoas o que podem ou não podem jogar. And I would agree with him. E eu concordo com ele. I think that it is a moral issue Isso aqui é uma questão moral. that we need to be able to decide. E nós devemos poder decidir essas coisas. I don't believe the answer is giving the government more power A resposta não é dar ao governo mais autoridade to make the choice in your life. para tomar as escolhas nas nossas vidas. You need to make that choice. Nós precisamos tomar essas decisões. And you need to make that choice E precisamos tomar essa decisão based on what you read in this book. baseado no que você lê neste livro. Oops. So, listen to what 3 John says. Olha o que 3 João diz: Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. There's a lot of Bible verses that would support why not to play certain types of video games. Há muitos versículos bíblicos que sustentam o motivo pelo qual não devemos jogar videogames. Don't imitate the things that are evil. Não é para imitar o que é mal. Like Grand Theft Auto. Como esse jogo Grand Theft Auto. You ever played Grand Theft Auto? Quem já jogou esse jogo?
Yes? What's the purpose of Grand Theft Auto? Qual é o propósito desse jogo? To steal, Roubar, kill, matar, rob, make money, furtar, fazer dinheiro, do drugs, conseguir drogas, usar drogas, prostitution. prostituição. All of these are in that video game. Tudo isso está nesse jogo. But you know what's interesting about Grand Theft Auto 5? Mas sabe o que é interessante acerca do Grand Theft Auto 5, o 5? GTA V, GTA, obrigado. Do you know what the main character's name is? Sabe qual é o nome principal do personagem principal? What's the main character you play? Qual é o personagem principal desse Anybody jogo? know? Do GTA. His name is Michael. O nome dele é Michael. Michael Miguel. DeSanto. Michael DeSanto. Yeah. Who is Michael? Quem é que é Miguel? The Saint. O decente. Who is Michael the Saint? Michael o Santo, perdão. The Who is Saint. it? Jesus. Miguel o Santo. Quem é Now Miguel that's Santo? É interesting. Jesus. Because in the Interessante. storyline of Grand Theft Auto Porque no 5, enredo do GTA V, he fakes his death, ele encara a morte, comes back to life. volta à vida. The people in the video game call him the king from the cloud city. O povo do videogame o chama de o rei da cidade das nuvens. They call him Zolog, the king from the clouds. Eles o chamam de Zolog, o rei das nuvens. He has a character whose name he calls Judas in the end of in the video game. No final do videogame tem um personagem, um amigo que Who se chama betrays Judas, him in the end of the que game o series. trai no final da série. Why are you playing Jesus to run around and shoot, kill and steal? Por que você está jogando com o personagem de Jesus, correndo por aí, matando, destruindo, roubando? That's where these games are evil. Esses videogames são maus, principalmente nesses setores. And I believe that's why the Bible tells us, do not imitate the things that are E é por evil. isso que a Bíblia diz, não imites o que é mal. So let's talk about time. Vamos falar quanto ao tempo. Because time is something that people spend a lot of time of playing video games. Porque as pessoas passam muito tempo, às vezes, jogando videogames. So here's a graph, this just recently came out, Isso aqui é bem recente. of how much time on average people spend playing video games. Em média, quanto tempo as pessoas passam jogando In videogame? 2018, 18 to 25 spent about 7 hours out of the day. Em 2018, as pessoas de 18 a 25 anos passavam 7 horas por dia jogando videogame. So 26 to 35, about, I mean, No, sorry, 7 horas out of por the week. semana, not Out of per the day, per week. Yeah, per week, sorry. Por semana, não por dia. So basically 5 hours out of the week. Doesn't sound like a lot, right? Não parece muito, né? Notice this, 60 plus, Olha só, os com mais de 60 anos, 5 hours a week. 5 horas por semana jogando videogame. That's pretty interesting. Isso aqui pra mim é muito I curioso. don't know if I know anyone 60 plus that plays video games. Eu não conheço ninguém com mais de 60 anos de idade jogando videogame. But notice the red is 2019. Mas a pesquisa de 2019 é o que está em vermelho. What do you notice about the graph? O que é que você percebe nesse gráfico? Aumentou. People are playing more and more. As pessoas estão jogando mais tempo. And so all of this time playing video games, what is that doing to us? O que é que todo esse tempo gasto jogando videogame está fazendo conosco? There is a lot of information that talks about video game addiction. Há muita informação que fala sobre o vício nos videogames. And in fact, the same manual that psychologists use to classify different types of addictions. E na verdade o mesmo manual que os médicos usam para classificar as diferentes doenças, os They've vícios, just entered gambling into this manual. eles começaram a colocar os jogos de azar nesse manual. Now, does anyone know the mechanism of why gambling is so addictive? Alguém sabe aqui o mecanismo pelo qual os jogos de azar são tão viciantes, tornam eles tão viciantes? Because of all the sounds Por causa dos sons and the rewards that you get. e da recompensa que se ganha. So if someone who is a gambler is pulling the slot machine Se alguém está naquela maquinazinha de moedas and they get money, e ela recebe ganha o dinheiro, they get a dopamine rush in the brain. ele tem um surto de dopamina no cérebro. And that's the feel-good chemicals that our brains release. E essas são as substâncias químicas que nos fazem sentir bem. And that addiction is what builds them to do it over and over and over E again. esse vício faz com que eles joguem cada vez mais. Video games operate on the same mechanism. Os videogames estão operando sobre o mesmo mecanismo. Instead of a lever, Em vez de uma alavanca, you get points. você tem pontos. Now, for those of you that have played Fortnite,
Para vocês que já jogaram Fortnite, Fortnite made a lot of money Fortnite ganhou muito dinheiro. because they brilliantly exploited human psychology. Porque de maneira brilhante exploraram a psicologia humana. So you know how they have graphs in the bottom of the game? Eles têm os gráficozinhos na parte inferior da tela. And there's things that you have to go out and collect and get E tem coisas que você tem que sair por aí, coletar e reunir. and you never get enough of them. You could always get more. Você nunca tem o bastante delas, você pode sempre You ter could always mais. collect a new suit. Sempre dá para coletar mais trajes. All of these things are psychologically implanted inside of our brains Todas essas coisas estão implantadas psicologicamente no nosso cérebro. because humans don't like incompleteness. Porque os seres humanos não gostam de algo incompleto. They want to finish it. Eles querem concluir. And so if there's no end to the video game, Então, se não tem fim nesse you will videogame, keep coming back você continuará regressando, voltando and a keep ele trying to get new e things tentando obter mais coisas, because there's no end to it. porque não tem fim. And you want to finish the video game. E você quer terminar. But they designed it to never have a finish. Mas eles projetaram o videogame para que nunca You can terminasse. always battle somebody that's better than you. Você tem sempre a oportunidade de combater com alguém que é melhor que você. So that's how some of these work. É assim que, como algumas dessas coisas funcionam. And there's a lot of people who are experiencing video game addiction. E há muita gente experimentando vícios em videogame. So these psychologists are talking about this. Então esses psicólogos estão falando sobre essas coisas. I'll play the video. Oh, 10 minutes. Okay. Dr. Joseph, welcome back to Med Circle. Thank you for having I'm me so again. glad that we get to chat about this. Me too. And what a unique topic, It too. is, yeah. What are you hearing about, especially children who have an addiction to video games? Well, I remember a couple of years ago, one of the first cases that I saw at the time was someone who came into the inpatient unit, looked depressed, wasn't eating, wasn't sleeping, hadn't gone to school in weeks. And the word depression was being thrown around on the ward. So I asked him, like, let's talk about your depression. Let's talk about what you've been going through. He was like, I don't know what you're talking about. I am not depressed. And I was shocked because all of the symptoms looked like depression. It turned out that he was only depressed because his parents thought he was. And he was saying that the only reason I'm depressed right now is because I'm away from my friends, I'm not gaming, I'm not, in my community, so to speak, and let me go back home. But he had all of these symptoms that looked like teenage depression. And for the first time, we were treating gaming disorder, and we didn't even know it. And when, So they're starting to recognize Eles estão começando a reconhecer the same symptoms os mesmos sintomas that like teenagers experience it with depression que os adolescentes experimentam com depressão if kids are kept from playing video games. se as crianças agora são mantidas fora, que elas não possam mais jogar videogames. So I believe Eu acredito that if you give God a test, give God a chance, que se nós dermos uma oportunidade a Deus and test this theory, e testar a seguinte teoria, just give yourself a week of no video games. faça um jejum de uma semana sem videogame. Fast from them for 1 week Uma semana. and pray to God E ore a Deus. that He literally speaks to your mind. Que Ele fale literalmente à sua mente. And I guarantee you, E eu garanto a você at the end of that week, que no final daquela semana, you will feel even a significant difference você vai sentir uma diferença significativa in your mood, in your no attitude. seu humor, na sua atitude. Give it a test. Faça o teste. Test God like Daniel did. Teste Deus como You Daniel know, fez. 10 days. 10 dias. God, I'm going to give you 10 days. Deus, eu vou lhe dar 10 dias. Improve my attitude or my feelings. Melhore minha atitude, meus sentimentos. And I believe God will not leave you unanswered. E eu tenho certeza que Deus vai te responder. Listen to this. Escutem só isso. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. This is going to be the motto for next GYC Brazil. Ah, nice. 14 to 16. Nice. Time is all we have on this planet. Tempo é tudo que nós temos nesse planeta. And our time is precious. E nosso tempo é precioso. I don't believe anyone is going to get to heaven Eu não acredito que ninguém aqui vai chegar no céu and say, I'm so glad e dizer, eu estou tão feliz I played Fortnite que eu joguei Fortnite for 5 hours a day, 5 horas por dia, every day. todos os dias. You will not say that.
Ninguém vai dizer isso. I'm so glad. Oh, eu tô tão feliz. I saw every one of the Avenger movies. Eu vi todos os filmes aí de Avengers. What is Avengers? Avengers. I love it. Bless your heart. He doesn't know. Sempre acontece isso. Ele começa a citar os filmes e eu não sei esses filmes. Eu gosto disso que ele não sabe. I don't believe anyone's going to say Esses that. filmes de super-heróis aí, eu acredito que ninguém vai chegar no céu sentindo falta deles. You know, I believe that we're going to feel a regret when we get to heaven. A gente vai se arrepender, na verdade, quando chegar ao céu. Do you know what that regret's going to E be? sabe que tipo de arrependimento será? What did I do with my time? O que foi que eu fiz com o meu tempo? Did I spend my time wisely? Será que eu gastei meu tempo de maneira sábia? Did I learn about God Será que eu aprendi sobre Deus? so that I could share him with others? Para que eu pudesse partilhar com os outros? Think about that Pensem nisso. when we waste a lot of this time in these things. Quando a gente desperdiça tanto tempo com essas coisas. I want to bow our heads and say a little closing prayer. Ok, eu vou querer que nós agora curvemos nossas frontes e vamos falar com Deus. And then I want to leave the remaining time for questions if you have any questions. E eu quero deixar agora, a gente tem 5 minutinhos para perguntas, se vocês têm algumas perguntas. Let's bow our heads for a prayer. Oremos. Dear gracious Heavenly Father, Querido Pai Celestial, help us to learn how to spend our time wisely. ajuda-nos, Senhor, a gastar nosso tempo de maneira sábia. Help us to be able to learn about you Ajuda-nos a aprender sobre Ti, so that we can share you with others. para que possamos compartilhar de Ti com outras pessoas. Help us not to waste the precious moments that you've given to us. Que não desperdicemos os momentos preciosos que Tu nos dás. We love you. Nós Te In amamos. Jesus' name. Em nome de Jesus, Amen. oramos. Amém. Se alguém tem alguma pergunta, levante a mão. Tem que ser breve. Vem aqui à frente falar no microfone para ficar gravado. Eu queria perguntar sobre o GTA e Call of Duty, porque tem uns primos meus que eles são muito viciados nisso e que eu poderia falar para eles. I would first, are they Christian? Eles são cristãos, seus primos? No. So they might not understand the context of telling them it's morally wrong. Talvez eles não entendam o contexto de ser mundano, So ser errado. I think with every situation, Eu acho que com toda situação, each is unique. cada situação é diferente. Pray. Start your first thing with prayer. A primeira coisa é orar por eles. Ask God, Peça a Deus, what do you want me to say? o que o Senhor quer que eu fale para eles? And then you do a little study on it. E você pode estudar um pouquinho sobre essas coisas. Look up some things about GTA. Busca na internet algumas coisas sobre Try to GTA. put together some information on it Tenta coletar algumas informações sobre so isso. that you know how to talk to them. Para que você saiba como falar com eles. But I would, if I was in that Mas se eu situation, estivesse na sua situação, I would probably talk about the use of time eu falaria mais sobre o uso do tempo, more than the spiritual component right now. mais do que o componente espiritual da situação. Because if you think about how much time people spend on those things, Porque se a gente começa a pensar sobre quanto tempo as pessoas gastam nessas coisas, even if you spent 4 hours a day, mesmo que seja 4 horas por dia, in 8 years, em 8 anos, you could have a college degree. dava para fazer uma faculdade. com tanto So you tempo. can begin to help them think about things like that. Então você pode começar a fazer com que eles pensem sobre coisas assim. Mas alguém tem alguma pergunta? Que seja breve, vem aqui à frente. Algum corajoso? Ninguém tem pergunta, nobody has questions. Come on, vem aqui na frente, tem que gravar. Rapidinho. É possível que eu não tenha acompanhado bem, mas eu senti assim a necessidade de dá para se deduzir por o estudo da Bíblia, do Espírito de Profecia, pela questão do tempo, né? Do aprender sobre Jesus, o amor de Jesus, uma necessidade grande que todos nós temos de sermos novas criaturas. Mas ao ouvir a palestra me faltou, talvez eu não ouvi, textos do Espírito de Profecia terminantes dos malefícios, já que nós vimos muito bem os benefícios. Porque o benefício é um aprendizado, mas ele é útil ou inútil? Ou é um engano?
é útil quando se aprende, não é? A tratar pessoas que estejam com alguma enfermidade. Mas qual foi o plano de Deus de tratamento para nós? Então, por dedução, qual a pergunta? Uma pergunta. Textos do Espírito de Profecia. A pergunta é que eu gostaria de ter visto o texto, não é bem uma pergunta. Eu não entendi que tinha que fazer uma pergunta, né? Mas eu tenho que fazer uma colocação. Tá? E se você puder. She's not asking a question, she's just making a comment. She would like to see more spiritual prophecy texts that says about the bad side effects. Sure. The purpose of talking about the good effects O propósito de falar sobre os bons efeitos is to seal into your mind é para colocar na nossa that mente these are powerful tools. de que os videogames são ferramentas poderosas. Not to encourage you that you should play video games. Não é para encorajar as pessoas a jogarem I videogames. hope that you learn Eu espero que vocês aprendam that most video games that are out there que a maioria dos videogames que estão aí fora are no good. não são bons. Even if you play sports games Mesmo se joga jogos esportivos for 2 hours a day, por 2 horas por dia, couldn't you have done something better with your time? será que a gente não podia ter feito algo melhor com o nosso tempo? That's why I was saying I want to leave it with this. É por isso que eu estou dizendo que eu queria encerrar com esse Don't waste texto. time. Não desperdice o tempo. Video games are a waste of time. Os videogames são um desperdício de tempo. But you're right, there are Spirit of Prophecy quotes that Mas talk você about the tem dangers. razão. Há citações do Espírito de Profecia que falam sobre os danos disso, sim. Talvez a última pergunta. Oi? Breve. Bom, você mostrou que os transtornos mentais estão associados aos jogos de videogame, certo? Como reverter esse quadro a partir do momento que os jogos são tão excitantes que quando você pega um livro ou a Bíblia vai se tornar algo monótono, já que o seu cérebro vai estar... Já que o videogame se torna algo excitante e quando você estuda a Bíblia vira algo monótono ou vai ler um livro, já que você tem esse sistema de recompensa, de dopamina. That's right. I believe Eu creio that a bad side effect que os efeitos, os maus efeitos, efeitos colaterais to playing with all this entertainment de jogar todo esse tipo de entretenimento is we get addicted to that type of é entertainment que a gente se vicia nesse tipo de entretenimento and then just reading words on a page e a simples leitura de palavras numa folha de papel seem boring. passa a ser algo entediante. And in fact, people ask me all the time, you know how to make movies. E na verdade, as pessoas me perguntam o tempo todo, você sabe como produzir filmes? Why don't you just make movies about Bible stories? Por que não faz filmes sobre histórias bíblicas? Because I'll tell you, E eu digo o seguinte, spiritual things are spiritually discerned. as coisas espirituais se discernem When espiritualmente. I'm making a movie about a Bible story, Quando eu estou fazendo um filme sobre uma história I'm bíblica, making a copy of the truth. eu estou copiando algo da verdade. And there's room for error. E tem espaço aí para erros. When you read the Bible, Quando se lê a the Bíblia, Holy Spirit pieces those scenes together in your mind. o Espírito Santo é quem vai encaixando as peças na tua And mente. God is able to speak to your E mind. Deus consegue falar melhor a sua mente. So I believe it's better Então eu creio que é melhor to get our source of information from the Bible. obter nossa fonte de informação da Bíblia. And I've talked to many kids. E eu já falei com muitas The crianças. more you watch movies, Quanto mais vocês the veem more you play filmes, video games, mais joga videogames. you are not going to read your Bible. Você não vai querer ler sua You're not Bíblia. going to be interested in Você it. não vai ficar interessado nisso. Because those seeds of truth Porque essas sementes da verdade will get choked out with weeds. vão ficar sufocadas pelas ervas daninhas. Do a test. Faça um teste. Don't play video games Fique sem jogar videogame. and spend time just reading the Bible. E passe tempo simplesmente lendo a Bíblia. And pray that God opens your mind E ore para que Deus abra sua mente and makes your desire to read it e e crie um desejo para que você a leia. come to life. E que esse desejo venha a So to answer your question about what can we do, Para responder a sua pergunta, o que podemos fazer? I believe that God can reform
form our brains. Eu acredito que Deus pode reformar nossa I mente. watched hundreds of movies. Eu já vi centenas de I filmes. did terrible things to my mind. Eu fiz coisas terríveis à minha mente. And when I came back into the E church, quando eu voltei à igreja, God literally remade my mind Deus literalmente reconstruiu minha and mente. gave me clear thoughts E me deu pensamentos claros. and rewired my brain. E reconectou meu cérebro. So I believe that God can heal us. Eu creio que Deus pode nos curar. Romans 12, 1 and 2. The renewing of our mind. Temos tempo para mais pergunta? A gente terminou o tempo. Tem 3 pessoas circulando. 1, 2, 3. Você não? Você vai sim? Você quer falar alguma coisa? Não, então você pode falar. Vem. Precisa ir. Vem, sim, por favor. A última para a gente encerrar. Ok, Lácio? Eu não sei se o irmão conhece o aplicativo Duolingo. Duolingo é um aplicativo que ajuda a gente a aprender inglês ou outras línguas. E tem um outro aplicativo também chamado Mary Poppins, aquele de digitação. Para digitar. Mavis Beacon Teachers Typing. É o nome do aplicativo. A minha pergunta é, esse tipo de aplicativo a gente pode classificar como videogame ou ferramenta interativa de aprendizado? I think it's a good question. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. There are apps on your computer or your phone Há aplicativos no seu computador, no seu celular, that can teach children all kinds of que things. pode ensinar às crianças todo tipo de coisas. I think there's a difference Há uma diferença between something that you're learning from entre algo que você está aprendendo and something you're playing just for entertainment. e algo que você está jogando simplesmente por Just entretenimento. because it's on a screen Pelo simples fato de estar numa tela, doesn't make it evil. não torna as coisas más em I si. can teach you something on this screen, Eu posso ensinar para vocês a partir de uma tela, but I can also sit down and watch a movie. mas eu também posso sentar e assistir alguma coisa na tela, um So filme. the screen isn't necessarily the issue. Não é a tela que é o problema, necessariamente falando, It's what are you learning? mas é o que se aprende dela. If you're learning another Você language, está aprendendo um idioma, that's a great thing, even if it's electronic. é uma coisa boa, mesmo que seja eletrônica. Now, if all you do is spend 8 hours a day on that, Agora, se tudo que você faz é passar 8 horas por dia nisso, then I would go back to you could have spent your time better. então eu voltaria ao tema. Você poderia ter gastado melhor o seu tempo. I think you can even misuse your time in good ways. Eu acho que até o seu tempo pode ser usado de maneira equivocada com boas coisas. So at that point, the game wouldn't be the problem, it would be your use of time. Nesse ponto, o jogo não seria o problema, mas sim o uso do seu tempo. Ok? Thank you. Thank you. Muito bom. Muito bom.